E por fim, princípio da eficiência. Gente, ele fala o quê? Eficiência é aquele grande objetivo, né? Da administração alcançar resultados positivos com o menor gasto possível, atingir metas, né? Estou falando de uma administração pública, o quê? Gerencial, que busca alcançar metas. Entendi, prof. São só esses os princípios expressos? Não, tem outros princípios que estão expressos na Constituição. Sabia? Tem. Esses são os princípios que estão lá no artigo 37, mas existem outros princípios que estão expressos na Constituição, como o princípio da participação, o princípio da celeridade processual, né? A gente tem um processo judicial e processo administrativo. O processo administrativo também tem que ser célere. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, tudo isso é princípio expresso que se aplica à administração. Entendi, prof. Quando a gente fala, então, sobre o princípio do devido processo legal, o que você está falando? Gente, esse princípio, né, ele integra também a teoria geral do processo e ele é válido tanto para o processo judicial quanto para o processo administrativo. No âmbito do processo administrativo, a gente fala que esse princípio do devido processo legal, que está ligado aí ao contraditório, à ampla defesa, ele abarca 4 pontos importantes. Como assim? Vamos dizer que você aí foi instaurado contra você um processo administrativo. E aí? E aí que você tem direito à defesa prévia. Como assim? Você tem direito de se defender antes do julgamento, mesmo que não esteja representado por um advogado. Sim, isso está na súmula vinculante número 5, que fala que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Ou seja, você tem direito de se defender naquele processo mesmo sem ter advogado, no processo administrativo. Beleza. Além disso, você tem direito à defesa técnica. Sim, gente. Por quê? Porque você, se você quiser, você pode chamar um advogado para te representar. Né? Você pode se defender sem advogado ou pode chamar um advogado para te representar. Além disso, você tem o quê? Direito ao duplo grau de julgamento. Se porventura a administração tomar uma decisão que você não concorda, você pode recorrer daquela decisão. Prof, mas para recorrer da decisão, eu tenho que fazer algum tipo de depósito, apresentar um calção, alguma garantia? Não, gente. É inconstitucional a exigência de depósito prévio, calção, garantia para interposição de recurso administrativo. Não precisa pagar. Além disso, você tem direito à informação. Como assim? Você tem direito a ter acesso aos autos, aos atos, provas, decisões, todo o processo, toda a informação que envolve o processo e também tem direito de produzir provas. Sim, você também tem direito de produzir provas, gente. Tem sim no âmbito do processo administrativo. Esse também é um princípio que está expresso na Constituição. Mas existem outros 2 princípios que eu quero falar com vocês que caem muito em prova e que a gente não pode deixar de falar. São princípios importantíssimos do direito administrativo. O primeiro deles é princípio da razoabilidade. Gente, esse princípio estabelece que a atuação da administração pública deve ser realizada em conformidade com os padrões médios. Razoabilidade tem que ser o quê? Razoável. Esse é um dos princípios mais importantes da defesa dos direitos fundamentais. Né? Então, peraí. Os agentes públicos devem atuar de forma o quê? Coerente, com bom senso, né, gente? De forma razoável. Entendi, prof. Razoabilidade é a mesma coisa de proporcionalidade? Não, proporcionalidade é a medida da razoabilidade, né? O que acontece? Tem que ter uma adequação entre meios e fins. Eu não posso, por exemplo, usar uma bala de canhão para matar um mosquito, né? Então tem que ter uma adequação, tem que ter uma relação custo-benefício. Exemplo, as sanções aplicadas pela administração devem estar de acordo com a gravidade da infração. Então eu vou aplicar uma infração leve quando eu tenho eu vou aplicar uma sanção mais branda quando eu tenho uma infração leve, correto? Então tem que ser razoável, né, gente? E no âmbito da administração pública, esse princípio ele tem aplicação no controle realizado pelo Poder Judiciário dos atos discricionários pela administração. Lembra que eu falei com vocês que o Poder Judiciário no Brasil, a justiça é inafastável? O Poder Judiciário, ele vai controlar tudo. Sim. Se você ir brigar com seu vizinho, você vai o quê? Você pode entrar com uma ação e o Poder Judiciário vai decidir. Vai sim. Se porventura a administração, o Estado, pratica um ato que te prejudica, você pode também recorrer ao Judiciário. Sim. E o Judiciário vai julgar a atuação do Estado em conformidade com a lei. Vai verificar se o Estado atuou em conformidade com a lei. Só que a gente sabe que existem situações
em que a lei não esgota tudo que pode acontecer no caso concreto, não consegue esgotar tudo. Então, existem algumas situações em que o agente público vai ter uma margem de liberdade para atuar. E aí, o que vai acontecer? Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.